Átomos e moléculas. Esse é o tema da aula de hoje e eu sou a professora Rafaela Lima. Tudo que existe é formado por uma pequena estrutura, que são os átomos. Essa ideia, essa questão sobre do que são formadas as coisas, nós, as coisas da natureza, a água, até as estrelas, do que elas são formadas? Sempre houve esse questionamento. O ser humano é um ser questionador. E hipóteses para responder essa pergunta, elas estão aí há muito tempo. Há registros de antes de Cristo, Demócritos, 400 e tanto antes de Cristo, ele cunhava, assim, olha, tudo que existe é formado por uma partícula muito pequenininha. Porém, só 1803, Dalton formalizou uma ideia. Tudo que existe seria formado por uma estrutura indivisível, maciça, essa é a ideia que ele tinha na época, 1803, que ele chamou de átomo. O átomo significa essa ideia do indivisível, pequeno. Ele achava que existiam diferentes tipos e que eles até se recombinavam entre eles, mas ele não sabia explicar muita coisa, não tinha muita informação. O tempo passou, a ciência vai evoluindo, as pesquisas continuam. Lá em 1897, você vê que um bom tempo depois, John Thomson, insistindo nessas pesquisas, ele percebeu que existia uma partícula negativa, que ele chamou de elétron. Então aí foi descoberto o elétron, que ele indicou ali que ela tinha uma carga negativa. Ele supôs que existia uma carga positiva, porque ele percebia que esses átomos eles eram estáveis. Então aí já quebrou a ideia de que era algo indivisível, porque ele já descobriu que tinha então elétrons, e ele supôs que já que estava equilibrado, todo o resto era positivo. Então ele criou essa ideia, é o modelo que a gente chama do modelo do pudim de passas, tipo um pudim de próton e os elétrons estão ali apoiados nele. Era a ideia que ele tinha. O tempo foi passando, nós chegamos aí já em 1900. Em 1911, Rutherford, ele estudando então, ele concluiu, ele falou assim, ok, realmente os elétrons eu tenho observado, porém ele observou que tinha espaços dentro do átomo. Não dava essa ideia assim inteirona desse pudim, tudo isso de próton. Tinha espaço e que os prótons se concentravam numa região, que ele cunhou então de um núcleo. Ele falou assim, olha, existe um núcleo onde se concentra a carga positiva, que é o próton, são partículas, e o elétron está ao redor dela. 2 anos depois, Bohr somou a essa pesquisa em 1913, porque ele concluiu que esses elétrons, eles não estavam assim na cabeça do Rutherford, elas estavam girando ali ao redor do próton. E Bohr, ele adicionou essa pesquisa, ele falou assim, sim, os elétrons eles estão circulando, porém eles não estão circulando loucamente, sem uma regra, não. Eles circulam em níveis de energia. Bohr adicionou essa ideia. Cada linha dessa, que a gente chama de camada, ela simboliza então um nível de energia. Assim, como assim? Imagina como se fossem realmente fileiras de uma arquibancada. Então aqui, eu sou o núcleo, estou aqui no centro, então eu tenho aqui uma primeira fileira, aqui ao meu redor. Essa primeira fileira é uma camada, tem uma quantidade de elétrons aqui, tem um nível de energia, que ele batizou pelas letras do alfabeto. K, L, M, N, O, P, Q. 7 camadas. Então, ao redor de um átomo pode ter até 7 camadas. Esse que a gente representou, 1, 2, tem só 3. Então, esse desenho, essa imagem que a gente tem hoje, é uma junção das ideias de Rutherford e Bohr. Então, quer dizer então que nesse núcleo, então, tem próton, tem nêutron. O nêutron, a informação precisa do nêutron chegou bem à frente. Tá? O modelo estava já institucionado, porém mais à frente, 1930 e pouco, que alguém de fato descobriu o nêutron e formalizou. Então tá, legal. Então eu tenho o núcleo com nêutrons e prótons, o nêutron com uma carga neutra, o próton com uma carga positiva e esse elétron em camadas. Uma camada K com 2 elétrons, uma camada L com 8 elétrons, então K, L, M, N, O, P, Q. Então os elétrons estão nessas camadas e eles podem inclusive saltar dessas camadas devido a uma agitação. Essas conclusões, então, Bohr chegou. Então a gente fez uma caminhada
na história do átomo, na evolução do átomo, e é com essa ideia que a gente trabalha hoje. Então, tudo que existe é formado por átomos, átomos que têm subdivisões. Hoje em dia, a gente sabe que tem até mais subdivisões, mas trabalhamos ainda nesse nível, aqui no nível que a gente está trabalhando no ensino fundamental. Então, eu tenho um núcleo com uma carga neutra e com uma carga positiva, que são os prótons, e eu tenho uma eletrosfera, os elétrons estão girando ao redor em camadas, em níveis de energia, com uma carga negativa. Tá, legal, entendi. Agora, tudo que existe são formados por átomos, mas quantos átomos tem? Tem muitos tipos de átomos. O conjunto de átomos nós chamamos de elementos químicos. Então, o conjunto de átomos que possuem a mesma quantidade de prótons. E eles são organizados nela, na toda poderosa e famosa tabela periódica. Você com certeza já ouviu falar da tabela periódica, já viu ela por aí, já pensou, meu Deus, será que eu vou ter que decorar tudo isso? De um modo geral, não. A maioria das provas elas vêm com a tabela periódica, mas às vezes acontece. Então, aqui a tabela, ela tem essas iniciais, que são as iniciais dos elementos. Então, eu tenho aqui o hidrogênio, eu tenho o lítio, eu tenho o sódio, todos os elementos, todos os átomos que foram registrados, eles estão organizados aqui. Mas como é que organiza? Eles estão organizados numa ordem crescente de quantidade de prótons. O que se observou? Que as diferenças entre os átomos, ela se dava pela quantidade de prótons, nas suas propriedades, nas suas características. Então, cunhou-se que a quantidade de prótons era a identidade daquele átomo. E passou-se a chamá-la, então, de número atômico. Se eu pergunto para você qual é o número atômico do oxigênio, aí a molécula que a gente respira, você vai olhar na tabela periódica, aqui o oxigênio está aqui 8. Significa, então, que o oxigênio ele tem 8 prótons. Então, o número atômico é a quantidade de prótons que ele tem. E usa-se também uma letra para representar. Letra Z. Então, você pode falar, por exemplo, que o Z do oxigênio é 8. O que você está falando? Que o número atômico, que a quantidade de prótons dele é 8. Essa informação, então aqui, minha quantidade de prótons. Os elementos, eles têm também uma quantidade de nêutrons, isso também identificado pela tabela periódica, e você pode concluir quantos elétrons ele tem. Não te falei do oxigênio? Você olhou na tabela, eu não decorei, está aqui na tabela. Ó, tudo aqui, você só tem que saber ler. Você vê na tabela, você viu a quantidade de prótons que ele tem e a quantidade de elétrons. Normalmente, os átomos eles estão equilibrados. Desde lá de Thomson já percebeu isso. Como assim? A quantidade de prótons é a mesma quantidade de elétrons. Então, se o meu átomo de oxigênio está equilibrado, ele tem 8 prótons e 8 elétrons. Vou pegar um outro para você. Sódio. Está lá no nosso sal de cozinha, 11 prótons e 11 elétrons. Está equilibrado. Então, eu tenho 11 prótons aqui no núcleo e 11 elétrons. Olha o meu exemplo aqui. Eu tenho aqui em vermelhinho, carga positiva 3 prótons e aqui, carga negativa 3 elétrons. Quem seria ele? Eu vou na tabela. Quem tem 3 prótons e 3 elétrons? É o lítio, aquele que tem nas baterias de celular. Pois é. E aí você localiza quem é ele na tabela periódica. Então, você vê aqui 118 átomos registrados na nossa tabela. São os elementos químicos. Assim, ótimo, legal. Eu entendi, então, o núcleo, a eletrosfera, entendi a identidade do átomo e a junção, o meu núcleo, ou seja, a quantidade de prótons com nêutrons, a gente chama de massa atômica. O número atômico é só a quantidade de prótons e o bolinho aqui, ó, o núcleo todo, massa atômica, representada pela letra A. Como é que eu sei? Não, eu não quero saber quantos prótons tem, eu quero saber quantos nêutrons apenas. Você vai subtrair A menos Z. Z é o número de prótons. A são os dois juntos, prótons mais nêutrons. Se eu subtrair, eu chego na informação de quantos nêutrons ele tem. Entendi. Eu comentei com você que os átomos costumam estar equilibrados. Então, no meu sódio, que foi o exemplo que eu dei, se ele tem 11 prótons, ele tem 11 elétrons. Mas nem sempre é assim. Por diferentes circunstâncias, mudanças de temperatura, algumas reações, os átomos eles podem perder elétrons.
mas eles também podem ganhar elétrons. Quando ele perde elétron, ele perdeu elétron, então ele ficou menos negativo. A gente fala que ele é um cátion. Um cátion é um átomo que perdeu elétron, mas ele também pode ganhar elétron. E quando ele ganha elétron não é negativo, ele fica com a carga mais negativa. Então o cátion é quem perdeu elétron e o ânion foi aquele que ganhou o elétron. Só para você já saber que o átomo nem sempre está equilibrado. Ele pode estar instável, num processo de ganho ou de perda de elétrons. Mas aí você está, legal, entendi que ele ganha, que ele pode perder, que são coisas da vida. Por quê? Os átomos, na natureza, eles não estão isolados assim. Esses elementos químicos aqui da nossa tabela periódica, eles não estão isolados. Eu acho que eu quero um oxigênio, eu acho só um oxigênio isolado, não. Eles normalmente, na natureza, eles estão combinados. Eles estão formando moléculas. As moléculas são as combinações desses átomos. E eles não se combinam com qualquer um, assim, de qualquer jeito, não. Tem que ter uma afinidade. Então, muitas vezes, para que um átomo se combine com o outro, olha a molécula de água. Eu tenho o hidrogênio se combinando com o oxigênio. E esse oxigênio também se combinando com outro hidrogênio. Há uma correlação entre eles. Eles estão compartilhando. Rola uma ligação química. Eles estão ligados. Então, eles estão aí, alguns perdem elétrons para outros, outros compartilham elétrons e assim eles vão se ligando. As moléculas, então, são uniões de átomos diferentes ou iguais na natureza. Então, eu tenho o exemplo da água, molécula da água, aqui do metano, CH4. Eu tenho um C ligado a 4 Hs. Eles estão compartilhando elétrons entre eles e ligados. Eu tenho aqui o nosso famoso CO2, gás carbônico ou dióxido de carbono, que é o que a gente elimina na expiração. Tenho aqui um carbono ligado em duas ligações com oxigênio, compartilhando esses elétrons. E o nosso O2, que é o oxigênio, a molécula que a gente respira, que a gente inspira e usa para produzir energia nas nossas células. Entendido? Entendeu o átomo? Entendeu essa junção que são as moléculas? Fechamos a nossa aula de hoje e até a próxima. Tchau!